Fala web designer, beleza? Você que está aí na comunidade, sabe que, né, eu sempre tento passar o máximo de informação aí que eu posso, de uma forma enxuta, né? Muita gente, na verdade, já falou para mim, eu não sei não sei o que é, mas já falaram, né, que tipo, pô, como que dá para ensinar algo bom assim mais rápido? E, cara, diversas vezes eu já vi cursos que é só encheção de linguiça, tá? Sendo, sendo honesto, assim, aulas de 50 minutos, uma hora que, cara, fala e é foda. Eu sei que eu estou falando agora, mas tem coisas que a gente sabe que é foda, né, galera? A gente escuta assim e, pô, é meio ruim, tipo, sempre tento dar uma aula rápida para vocês e direto ao ponto. Mas por que que eu comecei essa aula, né? O tópico, né? A aula 066, como planejar 2025 com eficiência. E aí, na tela, você já está olhando, né? Já está vendo, provavelmente, que a aula que eu quero que você assista antes dessa é 012, Planejamento Anual na Prática, tá? É ano passado, 2023. Eu preciso que você assista essa aula porque, não que tem muita ligação, mas que a base de hoje, né? A base de hoje vai se dar também junto com esse planejamento anual. Então, assim, Denis, estou na dúvida. Se quiser, pode assistir essa agora, tá? Depois você volta para essa, 18 minutinhos ali, você vê que eu tento explicar o melhor possível, para você realmente tentar entender, porque é legal você ter essas duas bases, tanto você saber montar esse planejamento, quanto as coisas que eu estou passando aqui agora, beleza? Então, faça isso, tá? Que nós vamos para a aula aí no tablet, beleza? Agora tem que usar, né, galera? Comprou, tem que usar. Mas o que que eu quero passar nessa aula para vocês? Quero passar 4 pontos aí, tá? Para você conseguir, deixa eu ver se tá digitando, aí beleza, tá funcionando. Para você conseguir planejar 2025 aí com eficiência. Por que com eficiência? Porque eu era um cara que eu planejava o ano e não ficava muito assim explícito, para ser bem honesto, o planejamento. Eu não sabia quanto eu ia gastar, quanto eu ia faturar, quantos clientes eu precisava, etc, etc. Então, eu coloquei 4 pontos aqui que eu indico você ter, né, para que o seu 2025, né, você consiga planejar de uma forma melhor e tenha melhores visualizações, vamos se dizer assim, e metas mais claras, vamos se dizer assim, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto, tá, galera, é bem simples. Você precisa, tá, ter dados. Ter dados, tá? Esse é o primeiro ponto. E por que que eu digo isso, né? Você precisa ter dados. Imagina que você aí trabalha na empresa, tem na empresa de sites todos, e não tem dado nenhum financeiro de 2024, por exemplo, desse ano. Como que você vai chegar no final do ano e planejar o ano que vem sem ter dado? Obviamente, Denis, como assim? Mas e a empresa que está começando agora? Cara, eu digo assim, tem a balança, né? Se você está começando agora, beleza, você vai colocar algumas metas ali. Mas se você não estiver começando agora, você precisa ter dados. Mas eu não tenho dados, então a partir de hoje tenha dados. É simples, tá? Direto ao ponto. Tenha dados. Se você não tem, começa a ter. Beleza? Então você planeja baseado nisso. Mas você colocou primeiro que você precisa ter dados. Sim, por quê? Quando você tem dados, e o título do vídeo é justamente Planejar 2025 com eficiência, é bom você ter dados, tá? Por quê? Porque você vai olhar seu faturamento, seu lucro, sua despesa, as categorias. Eu mesmo assim, tem tanta coisa que eu fiz esse ano que eu falei, caramba, olha, se eu tivesse, sei lá, economizado aqui, visualizado isso antes, não gastado com pessoas antes aqui, eu teria lucrado X. Estaria com 30 mil até mais na conta, por exemplo, só dessa área, porque eu não visualizei antes. Entendeu? Então, teve metas que eu coloquei já para esse ano de 2025, que são metas até de colaboradores, né, que eu não tinha esse ano. Por quê? Porque eu tenho dados, principalmente financeiros, e eu olhei esses dados, entendeu? Então, assim, galera, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter dados. É legal e, cara, é necessário, porque você tá, sem dados você tá fazendo isso aqui, ó, o planejamento. Isso aqui eu quero isso, não sei, entendeu? Sem dados você é só um MEI. MEI que acabou de abrir o MEI.
Beleza, agora eu vou abrir MEI. O que eu quero fazer? Eu quero fechar tantos projetos. Entendeu? Mas você não tem a base. Agora que você tem base, você sabe quanto você fatura, quanto você faturou em cada mês. Se você tem base de 2, 3 anos, aqui eu tenho uma base mais certinha de, 2 anos mais ou menos. Eu consigo comparar janeiro desse ano com janeiro do ano passado, entendeu? Então eu consigo ter essas bases, né? E saber, será que tem um período? Dezembro foi ruim nos 2 anos, então, entendeu? Então é bom você ter isso. Primeiro ponto, tenha dados, tá? Esse é o primeiro. Segundo ponto, tá? Você precisa ter metas claras, beleza? O que são metas claras, tá? Metas claras, eu vou dar um exemplo para você aqui. Você pode se basear em OKR e KPI. OKR significa, eu sempre vejo isso daí, mas como eu só falo OKR e KPI, eu não vou lembrar talvez direito, mas é Objective and Key Result. É tipo o objetivo que você tem. E o KPI é o Key Performance Indicator. Então, o KPI é dentro do OKR. Vou dar um exemplo aqui de KPI, de OKR. 2 exemplos, talvez. Vamos lá. O primeiro, o OKR, né? Peraí. O primeiro OKR aqui, OKR, tá? Ele é o quê? Vou dar um exemplo. Faturar 360 mil no ano. Certo? E qual que é o KPI? Qual que é o KPI, né? KPI. Basicamente o faturamento mês. Faturamento mês. Certo? É que se você for ver, uma meta clara, 360 mil no ano. E como eu vou analisar isso? Faturamento, porque está vinculado ao faturar. Certo? Então, o faturamento mês que eu vou analisar está ligado exatamente ao faturar 360 mil no ano. Certo? Digo mais, você pode até entrar mais a fundo aí. Faturamento dia. Por quê? Porque, vamos até entrar aqui, 360 mil dividido por 12. Caramba, peraí, tá errado, hein? Aí. 360 mil dividido por 12 dá 30 mil. 30 mil dividido por 30 dá 1.000. Vamos lá, agora entrando mais. 1.000 dividido por 4 dá 250. 250 dividido por 7 dá 64. Tá certo isso? Eu acho que tá certo. Vamos lá de novo. 360 mil dividido por 12, tá? Que é no ano. Ou seja, eu tenho que faturar 30 mil por mês. 30 mil por mês dividido, tá? São os 30 mil aqui. Dividido. Vou colocar 30 dias mesmo. 30 dias são R$ 1.000 por dia. Certo? Tá certo. Não sei porque eu dividi isso aí. Tá bom? É que eu tinha dividido em 4, que era a semana. Então, 7.500 na semana. Certo? Mas dividindo aqui, 30, dá R$ 1.000 por dia. Então, faturamento, dia, você está analisando ainda mais interno. Certo? Agora um outro exemplo. Vou pegar aqui um outro exemplo aqui. Deixa eu tirar esses aqui. Um OKR aí, que na verdade, até já falando, é um que eu indico ter, certo? Aí porcentagem vai de você, mas vou dar um exemplo. Manter mês sempre, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 50% de lucro, certo? Então eu quero sempre manter no mês 50% de lucro. E qual que é o ponto, que é o KPI ali? Lucro no mês, certo? Ou você pode afundar ainda mais. O lucro por projeto. Você vai analisar o lucro por projeto ali para buscar sempre manter e subindo aqui como se fosse uma escadinha, né? Pro OKR mãe, pai, né? Que é manter sempre 50%
de lucro ali por mês. Então, você faz isso, você tem o objetivo principal, embaixo é os indicadores. Então, pô, o que que vai indicar, né, esse 50% de lucro aqui? Pô, eu tenho que analisar o lucro do mês ali, certo? Eu preciso analisar isso. Outro ponto, outro KPI aqui, despesas. Despesas, vou colocar bem resumidão, né? Despesas ali. Porque as despesas também influenciam no meu lucro. Tem muita coisa que influencia, né? Mas aí você pega alguns pontos chaves ali. Eu indico sempre até 3. Beleza? Então é aquilo, você precisa ter metas claras, porque as metas claras vão te dar ali, basicamente, vão criar a sua rotina. Porque, por exemplo, se hoje sua meta é faturar 360 mil no ano, vou dar um exemplo aqui, 2 anos diferentes. Sua meta hoje é faturar 360 mil no ano. No ano anterior, sua meta foi faturar 180. Se o ano passado, né, você faturou 180, com 50% de lucro, deu 90 mil. Se esse ano você faturar 360, vamos lá, 360 dividido por vezes, vou colocar 20% de lucro. 20 vezes 20%, 72 mil. E aqui tem 180 vezes 50%, dá 90 mil. Então, vou dar um exemplo. Você quis faturar 360 mil, mas você não teve aqui 50% de lucro, você teve 20. O que aconteceu? Por que eu falo que é bacana o lucro? O que aconteceu? Você ficou com... Caramba, perdi aqui o negócio de novo. Vai, 360 vezes 30% de lucro você teve. 30 não, 20. 72 mil. E no ano passado, no retrasado, né? Esse ano, no ano passado, você teve 50% de lucro. O que aconteceu? Esse ano, você teve 72 mil que sobrou na conta. Ano passado, você teve 90. Isso aí, galera, é aquele negócio de vendedor de curso, né? Tudo bem que eu tenho curso aqui e tudo, mas é o que eu falo pra vocês. Faturamento não é porra nenhuma. Entendeu? Porque às vezes você fatura 1 milhão e gasta 999 mil. Não adianta porra nenhuma, certo? Então, esse ano é um dos anos que eu mudei muito nessa questão, que eu olhava, não, faturamento, não batia o faturamento que eu queria, só que, entendeu? Então, assim, coloque metas claras, eu indicaria até colocar em cima de lucro, porque é mais rico quem tem dinheiro no bolso, tá? Às vezes tem gente que fatura aí 100 mil no ano, no mês, e você fatura 10 mil. Você tem mais dinheiro que o cara. Pela quantidade de gasto, tudo que a pessoa, entendeu? Então, tenha metas claras, cria aí seus, vou colocar aqui, né? Seus OKR e KPI. Beleza? Cria aí seus OKRs e KPIs. Agora, um ponto e não menos importante, esse aqui é extremamente importante também, que é o quê? Você precisa, não vou escrever você precisa, vou colocar precificar corretamente. É gaúcho agora? É corretamente. Corretamente. Por quê? Porque essas metas, tá? Vêm dos seus produtos. E se você está querendo ter 30% de lucro, um exemplo, 50% de lucro, e seus produtos estão te dando 10%, talvez tenha alguma merda aí. Entendeu? Sem contar que os dados, eles não mentem. Então, juntou um pouco dos dois aqui, né? Você tem dados e você que te ajudam a precificar corretamente, que acaba, no final das contas, te ajudando a ter metas mais claras. Porque aí você consegue falar, pô, beleza, eu tenho isso, esse produto é tanto, esse aqui vale tanto, que já pagou isso, pagou aquilo. Veja a aula de precificação, né? Se não me engano, tá no módulo de estrutura da sua empresa lá no início. Beleza? Que aí vai te guiar a fazer todo o resto. Porque se parar pra pensar, galera, às vezes eu mesmo já fiz isso por muito tempo. Trabalhei e era elas por elas. Porque eu tava cobrando, trabalhando igual um condenado e não sobrava porra nenhuma. Entendeu? Sobrava merda nenhuma. Porque eu não precifiquei corretamente. Não pagava pra trabalhar, mas basicamente ficava elas por elas. Porque senão não ficava negativo. Entendeu? Então,
precifique corretamente, porque é isso que vai te dar base para você montar aquela planilha da aula 012. Porque você precisa saber os seus valores para montar todo aquele planejamento. Eu já montei o meu baseado naquela planilha, entendeu? Então é bom você ter, por quê? Pô, se eu quero ter, sei lá, vou dar um exemplo, eu tenho sei lá, hoje 3 clientes que me pagam R$ 1.000 aí, dá R$ 3.000 por mês de grana. Vou dar um exemplo aqui agora de meta, tá? O plano X, o plano A, te dá R$ 1.000 por cliente, cada cliente paga, e você tem 3 clientes hoje que pagam 3.000. Se você tem um custo de 10.000 na empresa e sua meta é faturar, é que a sua recorrência bata os 10 ou sei lá, 12.000 para cobrir os custos, o que você sabe que você precisa fazer? Pô, beleza, eu tenho 3 clientes que me pagam 1.000, preciso fechar mais 9 de R$ 1.000 do plano X, que custa tanto. Ou não, eu tenho o plano X que custa 1.000 e o plano o 2X que custa R$ 500. Então, eu vou fechar 4 no plano de 500 e 6, né? Basicamente, 7 no plano de 1.000. Por quê? Você sabe o valor dos seus planos, sabe quanto custa, precificou corretamente, então provavelmente vai calcular da forma correta aí essa questão do coisa aí, entendeu? Caramba, buguei aqui que eu fiquei lendo. Do imposto, etc., funcionário e ferramenta, etc. Entendeu? Então você precisa precificar da forma correta, beleza? E o quarto e último ponto, tá? Que é basicamente isso. Você precisa se basear nos seus produtos. Certo? E o que seria isso? É o que eu falei da questão da precificação aqui, ó. Você precisa se basear nos seus produtos, porque não adianta você colocar uma meta, é o que eu falei do MEI quando abre, né? Põe uma meta aleatória, faturar 180 mil no ano que vem. Foda-se. Quem nunca fez isso? Quero faturar isso no ano que vem, foda-se. E fica isso, só. Beleza? Mas e aí? Quanto que você tá gastando investimentinho, ó. Tecladinho, iPadzinho. Tudo isso é custo. Custo empresa, que tem que ser calculado. Colaborador, férias, FGTS. Por mais que você não pague, calcule. Tá? Já falei em umas aulas. É tanta aula também que eu fico perdido. Mas você entendeu? Você precisa se basear. Então, tudo aqui está interligado. Você precisa ter dados para fazer... Vamos voltar aqui, ó. Você precisa ter dados para poder ter meta clara, mais claras, precificar corretamente, basear nos seus produtos. Entendeu? E você precisa precificar corretamente para poder ter metas mais claras. Porque daí chega na parte lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Dessa planilhinha aqui, ó. Você vai saber, ó. Beleza, custo de manutenção, faturamento agendado. Aqui. Deixa eu colocar no mês mais de no final janeiro, da aula aqui. aqui, ó. Aqui, ó. Vai saber as entradas do seu site. Tá vendo, ó? Março aqui, total diário, gasto, lucro, imposto, folha de pagamento, ferramenta. Porra toda, galera. Entendeu? Então é isso. Anote esses pontos. Você precisa ter dados, tem que ter metas claras, tem que precificar corretamente e tem que se basear nos seus produtos para poder juntar e formar toda essa cascata aí, tá? Vamos se dizer isso para facilitar. Beleza? Então, é isso, galera. E eu quero agora falar só uma última coisa para vocês, tá? Última aulinha do ano essa. E eu quero falar uma coisa muito que mudou minha mente, né, aqui em relação a trabalho, essas coisas que... Eu era um cara que eu ia muito para eventos de networking, tudo. E eu vi um padrão um pouco chato nessas coisas, que é olhar dinheiro o tempo inteiro, faturamento, tá? Eu vi gente só ligando para isso, com empresa mal bosta, merda, funcionário tudo bosta. Bosta que eu digo assim, não ganha bem. Vi gente, até lá do pessoal, um negócio, né, de questão de traição, essas coisas, né? Como a gente tá na comunidade aqui, eu falo, foda-se. Com o negócio de traição, de isso e aquilo, mas se vangloria a questão de faturamento, não sei do que. Então assim, galera, eu vi muito isso e eu me afastei um pouco de muitas coisas por conta disso.
E eu achei, realmente eu vi que, assim, antes de tudo, tá? De qualquer coisa que você for criar, empresa, qualquer merda que você for criar, defina muito bem seus valores, tá? E o que você quer. Porque é isso que te guia até em decisões da empresa, tá? Obviamente que é difícil, não é fácil, até quando a gente precisa muito de dinheiro, a gente sabe disso, que quem quer crescer, tudo isso, mas tenha seus valores muito bem definidos e busque seguir isso, tá? Porque eu vi assim, de nada vale, galera, dinheiro, 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 e no final de tudo, você não ter nada, tá? Você tem um monte de coisa material, mas no final não tem nada. E muita gente sabe o que eu tô falando aqui, tá? Então, assim, para 2025, isso não é para você seguir nem nada. É uma coisa que eu tô falando e caso você queira aí testar, veja isso. Você que aí às vezes está gordinho, você que às vezes realmente está sem grana nenhuma, você que tá fudido, qualquer coisa assim que tá na merda. Defina muito bem seus valores, busque colocar Deus na frente, tá? Isso eu tô tentando muito me reconectar ainda, porque eu já fui também da igreja, tudo agora eu tô me reconectando. Mas defina muito bem seus valores e entenda que trabalho, tá? Vai te trazer a grana, mas é consequência. Dinheiro é consequência, tá? Quem saiu pode sair da aula, não sei do que, eu tô falando muito mesmo, porque é algo que, cara, vem do coração mesmo, assim. Dinheiro é consequência, eu percebi muito isso olhando o faturamento que eu fiz esse ano e o quanto eu trabalhei, sabe? Não que eu tenha trabalhado menos, né? Tipo assim, trabalhado menos de deixar de trabalhar, agora eu trabalho 2 horas por dia. Não. Mas, cara, para quem trabalhava 15 horas por dia, se fudia lá. Hoje eu percebi que o trabalho realmente inteligente é melhor do que o esforço, sabe? O trabalho duro. Aí muita gente vai falar, ah, mas e se você trabalhar duro e inteligente? Não tem como. Sabe por quê? Porque quando você trabalha duro, você não tem tempo para descanso, você não tem tempo para fazer, sei lá, sair com sua namorada, ver sua família, treinar, se exercitar. Então, assim, você que tá aí agora me assistindo e tá, porra, Denis, caramba, não sei do que, tá foda mesmo. Cara, ainda assim, dica de coração, manter seus gastos abaixo sempre do que você ganha. Isso é uma coisa que eu errei muito, muito, muito e hoje eu tô pagando o preço, tá? Mas mais do que isso, vá pra academia, defina um horário. Cara, não gosta de academia? Eu sei que tem gente que fala, faz uma natação, faz um exercício, faz uma corrida. Corrida é um esporte, assim, muito burocrático. Burocrático? Não, falei errado. Muito fácil, né, de se entrar, tá? Porque você compra um tênisinho, galera, qualquer tênisinho depois, não precisa, tudo bem que todo mundo fala, né, disso, não sei do que, mas, cara, foda-se, compra um tênis, vai correr na rua, você vai ver como é bom. Se cadastra aí compra uma corrida aí para março e treina para isso. Você vai ver que vai valer a pena e que dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro é uma boa parte, viu, daquilo que eu digo assim. Ela que, querendo ou não, ajuda a gente a comprar as coisas todas, etc. Mas a gente sabe, meu, hoje, depois que eu comecei a ter mais amizades, assim, que focam na saúde, que não é só trabalho, eu percebi que dinheiro não é tudo. Porque essas mesmas pessoas também já saíram da merda, compraram um monte de coisa e falaram, mano, não vale a pena. Sabe? Tipo, tem carro, tem não sei o que, tem Mac, tem isso, tem iPad, iPhone, a porra toda. Mas não tinha porra nenhuma. E fala, mano, não adianta. Sabe? Você não tem uma amizade, não tem coisa, só fica trabalhando o dia inteiro. E só fala de faturamento, faturamento, faturamento. Sabe? Tipo, isso foi meio foda. Eu gerei um bloqueio em mim, porque eu nunca fui de ficar babando o ovo de ninguém, sabe? Porque faz dinheiro. Sabe? Às vezes o cara tá cheio de grana lá e todo fudido a saúde, não tem porra nenhuma, consegue dar um pique daqui 100 metros e já morre, sabe? Então olhem muito bem por esse lado, tá? Uma coisa que eu quis falar mesmo de coração, assim, porque eu era um cara, mano, que, pô, quem me conhece desde sempre sabe que eu era um palitinho, assim, ó. Hoje eu não tô na meta ainda que eu quero, mas esse ano, ó, já comprei corrida, galera, de 42 km pra julho. Já comprei, por quê? Desafio, me desafiar, mano. Você tem que ter essas coisas. Beleza? Então, assim, é isso. Espero que tenha ajudado essa última aula do ano aí, tá? Espero que ajude vocês, toda a parte da empresa, até a questão um pouco mais pessoal que eu quis entrar aqui agora. Falei mais mesmo, tá? Mas é isso, beleza? Espero que
tenha gostado. Um bom fim de ano aí, bom Natal, bom ano novo aí para vocês. E até o ano que vem. Ano que vem tem muita novidade na comunidade, beleza? Muita novidade. Se prepara então, que é aquilo. A minha ideia é trabalhar menos e ganhar mais, tá? Então, vai por mim. Questões de automação, IA, beleza? Então é isso. Tamo junto. Um abraço aí, galerinha. Bom fim de ano para vocês e até a próxima. Até ano que vem. Falou!